E aí jogadores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Noon Sans, e no vídeo de hoje vou estar contando e explicando sobre a história do Killer Sans. Não só isso, como vou estar contando todas as coisas que muita gente não sabe ou não consegue achar, tipo a Comic Killer vs Star Sans, tá nesse vídeo e está completa. Se interessou? Então fica no vídeo, meu amigo. Antes de começar, já peço pra vocês deixarem o like e se inscreverem, porque eu juro, deu muito trabalho fazer esse vídeo. Mas ao invés de só contar a história do Killer Sans, eu vou fazer um resumo imenso da história do Killer Sans. Se você já sabe a história, pule pra esse tempo aqui, que vai ser a continuação da história do Killer, e eu garanto que vocês não sabiam como a história terminou, nem eu sabia que a história tinha um fim. Agora pega seu lanche e vamos nessa. Esse vai ser o capítulo 1 da história, ou seja, o começo de tudo. Tudo começa em uma linha do tempo genocida, onde Chara conseguiu realizar o genocídio várias e várias vezes, eliminando todos os monstros e ficando mais forte. Mas ela se sentia entediada depois de um tempo, afinal ela nem sequer demonstrava mais preocupação com nenhum inimigo, já que ela já tinha enfrentado todos os monstros várias e várias vezes. Até que ela teve uma ideia, que seria conseguir um parceiro. Depois de pensar um pouco, ela chegou à conclusão que queria o Sans como parceiro, afinal ele já tinha um conhecimento sobre as linhas do tempo. Então Chara tentou conversar com ele após acertar ele como sempre no fim de mais uma rota genocida. Antes do Sans ir embora, ela fala que tem uma proposta para ele, mas ele rapidamente recusa e pergunta como ela tinha coragem de pedir algo para ele. Só que Chara fala mesmo assim que queria fazer uma parceria com o Sans, para ele tentar algo novo junto com ela. Sans recusa de novo, afirmando que nunca seria a escolha como ela, mas Chara diz que o Sans já estava mudando. Ele estava diferente do começo da jornada dela, o sorriso dele estava diferente. Ela lembra a ele como foi a primeira vez que o Sans viu ela resetar, ficando apavorado e perdido, tanto que depois de um tempo, ele simplesmente começou a se importar menos com seus amigos. Ela fala como ele sentia algo novo a cada vez que ela fazia algo novo. E continua pedindo para ele aceitar e matar junto com ela, mas como se esperava, Sans recusa a oferta e cospe seu próprio sangue em Chara, falando que ele nunca iria ser tão doentio como ela. Chara então fala que já foram mais de 170 tentativas de convencer o Sans que foram falhas, mas que ela não iria desistir e ia achar um jeito de conseguir levar ele para o lado dela. E assim que ela fala de dizer isso, a alma do Sans finalmente quebra e Chara reseta de novo. A partir daí a Comic já mostra que o Killer já iria começar o genocídio, mas ficou a pergunta: ele aceitou o acordo? Bem, para sabermos isso vamos ter que acompanhar a linha do tempo da Aldo Killer, onde é dito que o Sans sempre disse não, não importa o que Chara fizesse ou falasse. Então o jogador, ou seja, nós, mudamos o código do Killer Sans, mudando e reprogramando a sua personalidade para ele dizer sim. Se não, ele apenas iria dizer não várias e várias vezes, na verdade sempre. Voltando, Sans após finalmente aceitar, decide procurar pelo Flauei que fica bem confuso com o Sans, mas logo essa confusão se tornava medo. O próprio Flauei disse que não tinha feito nada e que não tinha motivos para isso, mas Sans não se importa, e diz que não se importa até mesmo com seu irmão e atira um tiro do seu Gaster Blaster no Flauei, matando ele. Chara então aparece toda animada porque realmente conseguiu o que tanto queria. Ela iria dizer para eles continuarem, mas Sans tem uma outra ideia e decide ver o Grillbiz e fala que iria levar um pouco de água. Chara aceita e gosta bastante da ideia e vê o Sans sair. Depois de um tempo, Chara já começou o genocídio, fazendo todos os monstros evacuarem. Grillbiz encontra o Sans e fala que ele precisaria evacuar também, mas para surpresa dele, Sans joga um balde de água e joga uma rajada de ossos nele. O Grillbiz fica bem confuso, afinal o Sans nunca foi assim, ele nunca machucaria os amigos, principalmente de uma forma tão cruel. Sans mal dá tempo para ele respirar e atira seus blasters contra o Grillbiz, matando ele.
Depois disso ele tem um conflito interno entre seu lado bom e seu lado ruim, mas não dá em nada e ele volta a se encontrar com a Chara, e ela pergunta se ele estava pronto para matar o Papyrus. Logo, ele se encontra com ele, que estava bem preocupado com o Sans. Só que o Sans não era mais o mesmo, e invoca um Gaster Blaster, ameaçando seu próprio irmão. Sans diz que não gostava mais dele, que o odiava, porque ele sempre se machucou por ele, mas nada era dado ao Sans em troca. Papyrus não entendia nada, e Sans já no fim de sua paciência atacou o Papyrus, deixando ele bem perto da morte. Papyrus fala que se a mera existência dele já o machucava tanto, então não tinha problema, e se despede do Sans antes de virar poeira. Só que o Sans rapidamente se arrependeu, implorando para que ele voltasse de novo, ainda tendo um pouco de esperança nele, mas Chara diz que ele vai se acostumar com isso, e não tinha por que se preocupar, fora que não tinha mais volta. Depois disso, dá a entender que já se passaram várias rotas genocidas, com Sans e Chara virando amigos e se divertindo, trocando presentes e brincando. A única coisa que Sans não gostava era caso Chara usasse o cachecol do Papyrus. Em um dia, Alphys estava espionando o Sans com sua câmera, mas ela logo é percebida e Sans teleporta para trás dela. E Alphys afirma que Sans nunca tinha feito algo assim. Ele não era assim. Gaster também aparece e pede pro Sans parar com aquilo, mas em um ataque de raiva ele destrói Alphys, ganhando mais love. Bem, como é de esperar, Chara e Sans continuaram brincando com todo mundo. Nem Metaton ou Undyne na forma imortal conseguiram parar eles, causando um caos no subsolo. Após várias rotas genocidas, Sans começa a perder seu lado bom por completo e começa a se sentir bem mais cansado do que o normal. A cada reset, as lágrimas da Chara também estavam começando a surgir no Sans. Sans ficou bem assustado, mas Chara apenas diz que a alma dele seria igual à dela. Agora ele seria um monstro entre os monstros, não tendo mais volta. Mas antes da alma dele mudar, ele consegue lembrar dos tempos em que tudo ainda era bom com seu irmão, mas infelizmente já era tarde demais. Sans agora virou Killer, o Sans incapaz de sentir amor ou compaixão. Bem, essa foi a história de origem do Killer Sans, bem triste, né? Agora vamos para a segunda parte desse vídeo, que são os finais possíveis. Vamos começar pelo mais fácil, e vou falar ele bem rápido. Killer Sans apenas continuou ajudando a Chara por muito e muito tempo, continuando o genocídio para sempre. Honestamente, esse é o final sem graça. Agora vamos continuar com outro final mais interessante, o Killer do multiverso. Bem, tudo começou quando Killer perguntou para Chara como ela conseguia resetar. Chara diz que era porque ela era mais determinada, e Killer diz que agora era a vez dele, afinal agora ele estava mais determinado. Chara começa a rir, mas logo ficou com muito medo quando Killer invoca seu Gaster Blaster e dispara no braço dela, fazendo ela cair no chão com muita dor. Chara fica surpresa, afinal seu parceiro e amigo depois de tanto tempo tinha traído ela. Killer então mostra que agora ele que podia resetar, deixando Chara no completo desespero. Killer ignora as súplicas dela e a mata com a própria faca. Killer agora conseguia resetar sem problemas, tirando Chara da jogada. Assim que ele fez isso, aparece o Sans. Não. Aquilo não é um simples Sans, e sim tava mais pra um demônio. Nightmare. Nightmare obrigou o Killer Sans a se juntar a ele, eliminando completamente qualquer lado de bondade dele, tornando o Killer em uma marionete vazia que ele possa usar para fazer o caos no multiverso, sendo esse o Killer usado em Underverse. Essa foi a história que contou como o Sans descobriu o multiverso. Vamos falar sobre a terceira parte desse vídeo, que é a famosa luta do Killer Sans, Killer vs Swap Sans. Bem, depois de muito tempo, desde que Killer se juntou ao Nightmare, ele destruiu muitas AUs e conseguiu muito LV e XP, conseguindo muita experiência no multiverso, assim como Nightmare queria. Em uma dessas vezes, Killer Sans estava no universo de Underswap, e lá, ele encontrou o Swap Sans, mas vou chamar ele de Blue. Blue começa a conversar com o Killer, tentando conhecer um pouco mais dele, falando que ele parece mais triste que a maioria dos Sanses, então sim, isso é uma confirmação dos Star Sanses.
Continuando, o Killer fala que ele não coloca um sorriso falso em momentos que ele não precisa, tornando ele diferente dos outros, e que se o Blue falasse que ele era igual aos outros Sanses, ele morreria. Blue diz que iria ajudar o Killer Sans a sentir algo de novo, embora o Killer não goste da ideia. Blue tenta várias coisas, e como de se esperar nenhuma delas funciona, até que ele leva o Killer para observar as estrelas, tentando criar um sentimento de novo nele. Só que algumas estrelas lembram o formato do ponto de save do humano, coisa que o Killer conhecia muito bem. Enquanto isso, no laboratório da Undyne, Shara estava passando por lá e viu Sans e o Killer Sans, ficando bem surpresa, mas logo ficou preocupada, porque ela conseguia sentir o que o Killer iria fazer. Afinal, eles dois possuem almas de determinação e liga pro Swap Paps, avisando a ele sobre a situação do Sans. Killer levou o Swap para onde o humano caiu e começa a usar sua alma azul nele. Mas o Swap Sans não tenta revidar. O Killer fica zombando das tentativas do Swap de conseguir fazer o Killer sentir algo de novo, enquanto o Swap dizia que sabia que o Killer queria sentir algo e acabar com essa dor. Killer decide levitar o Swap Sans e diz: "O único que vai estar com dor é você." Após isso, ele começa a bater no rosto do Sans a ponto de sair sangue. Eu ainda procuro a explicação de sair sangue de um monstro, mas ok. Swap se levanta e diz que não queria lutar, enquanto Killer apenas diz que seria bem fácil. Killer pergunta pro Swap o motivo de ele ainda achar que o Killer pode mudar, e ele fala que todos podem ser boas pessoas se apenas tentarem. Killer se lembra do Papyrus e fica com mais raiva ainda e decide quebrar uma das costelas do Swap Sans e logo em seguida rasga o cachecol dele. Por sorte, Papyrus e Shara chegaram e impedem Killer de fazer qualquer coisa. Killer fica surpreso em ver Shara, mas logo se lembra que ela era a Shara de Swap e se acalma. Swap Papyrus joga ossos na direção do Killer e ele apenas desvia e debocha. Paps pergunta onde estava seu irmão e Killer mostra que Blue estava atrás dele. Killer fica pisando na cabeça dele dizendo para ele acordar, irritando ainda mais Paps, que logo invoca mais ossos. Killer olha para Shara e continua provocando ela, mas logo para quando Swap Paps se aproxima dele enquanto joga ossos. Assim que o Paps iria usar seu blaster, Killer começa a chorar, dizendo para ele parar, surpreendendo o Papyrus, mas logo Killer invoca seu Gaster Blaster e se prepara para disparar nele. O que acontece depois? Ninguém sabe. Se tiver a continuação da batalha me conta aí, mas eu acho que não tem não. Mas ainda tem mais coisa da comic. Blue acorda em uma cama já cuidado e com curativos e rapidamente se lembra do Killer. Shara fala com o Sans e dá uma bronca nele por ele ter tentando ajudar o Killer. Assim que o Papyrus acorda, ele abraça seu irmão e fica feliz em ver que ele estava bem. Sobre o olho do Blue, Shara diz que ele logo vai estar bem, mas não vai ser tão forte como antes. Esse então seria o fim da comic, mas não do personagem. Continuando a saga do Killer do multiverso, é hora de mostrar a comic tão procurada por muitos. Killer Sans vs Star Sanses. A comic começa com o Killer tendo acabado de surrar os 3 Sanses de uma vez, e aparentemente sem nenhum machucado. Killer fala que ficou surpreso, afinal isso tinha sido bem fácil para ele. Dream pergunta para ele o motivo de ele estar fazendo isso, e o Killer dá 2 respostas. Uma que era divertido, e também que um Nightmare enviou ele para fazer isso. Assim que ele termina de falar, ele usa sua alma azul no Dreon, fazendo ele ficar parado no chão enquanto ele pegava a arma do Dream e começava a torcer ele.
Killer diz que é uma pena que não podia matar ele. Depois disso, Killer vai até o Inky Sans e dá um soco nele. Blue se levanta junto com Dream e ele joga um osso nele, mas apenas irritar o Killer, a ponto dele perder a paciência e Nightmare chega e diz que o trabalho foi Killer está feito. Killer ia protestar seu chefe, mas Nightmare estala os dedos e o Killer Sans desaparece. Nightmare fala para eles não entenderem mal, afinal foi ele quem enviou o Killer Sans para lá. Ele apenas queria mostrar o novo cão de caça dele de certa forma e que eles eram bem fracos. Dream continua bem positivo e fala que vai ficar mais forte para derrotar ele, irritando Nightmare e fazendo ele desejar ainda mais matar o Dream antes de ir embora. Dream começa a chorar, afinal ele queria ver seu irmão bem de novo, mas agora ele não tinha forças para isso. Inky e Blue animam o Dream, dizendo que vão ficar mais fortes e derrotar o Nightmare. Agora, continuando a saga do Killer do multiverso, vamos para a comic mais curta do Killer Sans de certa forma, que seria Killer Sans vs Inky e Cross. Cross e Inky ficam preocupados ao encontrar o Killer, fazendo Inky rapidamente se lembrar do Nightmare. Ele pede para Cross ficar atrás dele, mas ele baixa a guarda por um segundo e Killer aparece na frente dele e tenta golpear ele, fazendo uma enorme onda de choque, mas ele não contava que o Inky realmente estava mais forte e conseguiu bloquear o soco sério do Killer. Killer então se afasta e olha pro Cross e joga ossos nele, preocupando Inky. Cross consegue desviar, mas o real objetivo do Killer era distrair o Inky para acertar ele. Com um soco bem forte ele leva Inky ao chão e iria começar a torturar o Inky, mas Cross olha pro Killer pronto para uma batalha, chamando a atenção dele. Mas Inky segura a perna do Killer. A comic acabou. Ia ter uma continuação mas acabou não tendo. Infelizmente. Mas eu acho que o Cross conseguiu afastar o Killer do Inky e foram embora para outro lugar. Aí vocês acham que acabou, que não tem mais comic ou histórias, mas tem sim. Agora vamos para a terceira parte da história do Killer, que é sua salvação. Bem durante uma de suas viagens pelo multiverso, Killer acabou encontrando Color Sans, os Sans de Ottertale, e acabaram virando grandes amigos. Mas Color Sans percebeu que o Killer de certa forma tinha duas personalidades, onde uma é meio insana e a outra era como se ele estivesse bem calmo e até mesmo pedindo ajuda. Aparentemente Color acabou descobrindo sobre o relacionamento de Killer e Nightmare na tentativa de descobrir como ajudar seu amigo. Depois de observar Nightmare, ele descobriu sobre seus poderes e seu relacionamento com o Killer. Color encontrou o Killer e vê que ele estava bem mal. Killer diz que não queria lutar agora, dando a entender que eles já lutaram em algum momento, provavelmente por causa do Nightmare. Color fala pro Killer que já sabia que ele estava escondendo seus sentimentos, mas ele logo nega, dizendo que não sente mais nada. Color fala que ele estava apenas sofrendo, mas Killer diz que estava tudo bem, afinal era o que o jogador queria, o que todos queriam. Color diz que era mentira e que era para fazer o que ele quisesse. Killer acaba falando que quer sua vida de volta, seu irmão de volta, seus amigos de volta, voltar a ser o Sans. Color fala que sabe um jeito de ajudar ele, que conhece alguém que iria consertar a alma dele. Quando Color iria teletransportar ele, Nightmare aparece e ataca Killer, fazendo sua alma voltar a ficar corrompida e voltando a ser o seu fiel servo. Killer se prepara para lutar contra Color. Color fala que poderia lutar contra o Killer, mas a luta apenas iria fazer o Nightmare mais forte e decide fugir, jurando que ia salvar o Killer em outro momento. Algum tempo se passa, e eles se encontram de novo, e Color pede para ele explicar sobre sua alma, para tentar ajudar a consertar ela. Killer fala que sua alma possui estágios no nível 1, ele fica normal. No nível 2, ele não é confiável. No nível 3, ele fica louco e vai atacar qualquer um em seu caminho. Killer fala que se ele estiver no nível 3 perto do Color, era para ele tentar matá-lo. Color questiona isso e Killer fala que sabia que o Color não queria matar ele, mas que estava tudo bem. Afinal ele já tinha aceitado a morte muito tempo atrás.
Color fala que nunca mataria ele e que iria achar outra forma caso isso acontecesse. Color fala que iria usar essas informações para ver se o Gaster consegue achar uma forma de salvar o Killer, deixando o Killer sozinho. Chara aparece e pergunta pro Killer do porquê ele não falou do estágio 4 e diz pra ele não mentir para seus amigos, e pergunta pra ele se ele estava com medo de falar sobre ela. Killer diz pra Chara ir embora, mas ela logo fala que só estava na sua cabeça. Frisk diz que só queriam ajudar ele, mesmo sendo difícil do Killer confiar nelas. Chara diz que ele não iria querer outro final ruim. Aí vocês devem estar se perguntando sobre esse estágio 4, e agora eu vou mostrar a comic dele pra vocês. Em uma aula onde Killer estava causando caos, ele encontra Papyrus, carregando Frisk nos braços, e ele pergunta onde estava o Sans. Killer diz que ele não precisaria se preocupar mais com ele, e que não o mataria, apenas iria precisar dos seus sentimentos negativos para um amigo. Killer acaba tendo algumas memórias que faziam ele perder a cabeça, e algumas vocês começaram a falar com ele, fazendo Killer ir pro estágio 4, na qual as lágrimas dele ficaram mais grossas e como ele rapidamente mata Papyrus. Quando Frisk se levanta, vê Killer na frente dela e ele a mata, mesmo ela implorando pra ele. Depois disso ele pega a alma dela e Chara fala pro Killer que o estágio 4 estava piorando. Voltando a falar da salvação dele, nesse meio tempo, não foi só o Color que tentou salvar o Killer, Dream também tentou. Dream achou o Killer em um lugar vazio, acariciando alguns gatos. Dream diz que não queria lutar e que queria apenas ajudar ele. Killer se aproxima do Dream e o toca, apenas para ver se ele era real, mostrando que o Killer mal tem noção da realidade agora. Dream fica confuso, mas Killer pergunta como ele o encontrou. Dream fala que sentiu energia positiva nele, e fala que podia ajudar ele. Killer tem um conflito com suas duas personalidades, em que uma diz pra escutar e a outra diz pra atacar logo. A comic está incompleta, mas provavelmente não deu certo também. Mas outro Sans também tentou ajudar o Killer, o Blue. Blue acaba encontrando o Killer de novo e tenta convencer o Killer a deixar ele ajudá-lo. Dizendo que ele poderia mudar ele, o Killer tenta atacar com ossos, mas o Blue defende. Por um momento, a alma do Killer volta ao estágio 1, mas depois volta pro 2, como se estivesse tendo uma briga interna entre as duas personalidades do Killer. No fim das contas não deu em nada também. Agora vamos para a última comic da história cronológica do Killer Sans. Killer Sans encontra mais uma vez seu chefe, Nightmare. Nightmare fica irritado porque o Killer tinha chamado ele pelo nome, e não de chefe, mas Killer diz que ele não era mais o chefe dele, e que iria parar de servir, deixando ele muito surpreso e irritado. Killer diz que ele nem é mais necessário pro Nightmare e que ele não deveria se importar se o Killer sair. Nightmare pergunta o que aconteceu com ele. Killer explica. Ele fala que começou quando matou a Chara e agora podia resetar. Ele queria dar ao seu irmão um final feliz, afinal a última conversa que eles tiveram foi Killer dizendo que ia para um lugar muito longe e que nunca voltaria, dizendo que não era culpa do Papyrus e enfim se teleporta. Ele então ficou pensativo se iria resetar, mas acabou decidindo que ia se apagar daquele mundo. Só que Nightmare apareceu e estragou tudo, quebrando o botão de reset. Então sim, o Killer não pode resetar. Isso é uma coisa que eu não sabia. Voltando, o Nightmare obrigou o Killer a matar e machucar muitas almas, fazendo o Killer perder toda a esperança. Depois ele fala sobre o Color, de como ele quase foi salvo, mas Nightmare de novo fez ele sofrer, e que agora ele iria machucar o Nightmare. Killer diz que ajudou muitas almas pelas costas dele e continua debochando do seu antigo chefe, dizendo que conhecia suas fraquezas. Quando Nightmare ia atacar o Killer, Color aparece e usa seu blaster de mão e impede o Nightmare. Killer diz que ia ficar com pessoas boas agora, que não iria mais ficar com o Nightmare. Os dois vão embora deixando Nightmare completamente irritado e ainda sem acreditar no que aconteceu, enquanto Killer e Color aproveitavam a sua vitória, colocando um fim em um dos maiores assassinos do multiverso. Essa foi a história do Killer Sans, mas se você gosta do Killer realmente maluco e que gosta de machucar as pessoas, relaxa, porque isso é apenas um possível final para a história dele.
Por exemplo, em Underverse, foi escolhido Killer realmente assassino e perigoso. Então você escolhe aí na sua opinião qual é o canônico para você. A Aldo Killer tem várias possibilidades, então fica de boa. Mas o vídeo não acabou, porque agora vamos falar dos poderes deles. Killer Sans, como todo Sans, possui a alma azul e gosta de usar para imobilizar seus adversários. Ele possui também uma faca e gosta de combate físico. Ele possui dois tipos de ossos, os normais e os mais afiados. Killer Sans possui um único Gaster Blaster, isso é mais aprofundado na animação do Killer vs Blue criada pela criadora do Color Sans, na qual diz que o Killer abriu mão da maioria dos blasters para ter um desafio. Eu ia falar do reset, mas como vocês viram, Killer Sans perdeu o reset por causa do Nightmare, mostrando que ele realmente não pode salvar, resetar ou carregar. Agora vou falar algumas curiosidades. O Killer gosta de gatos, ele não tem muita noção da realidade como foi mostrado com Dream, o Killer. Ele ama a dor, não se importando em perder um braço. Killer já matou o Sans de Ottertale. O botão no peito dele, a alma dele é a fusão de uma alma de monstro com uma alma de determinação. As lágrimas dele são resultado de determinação. Ele normalmente evita matar papairos no multiverso. Killer gosta de estudar a poeira e o sangue dos monstros e humanos que ele matou. Em uma comic, Killer fala sobre a Corey Frisk, deem uma olhada. Bem, jogadores, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se querem me apoiar, deixem o like e se inscrevam. Falou!